tudo bem? Então, a matéria a ser estudada hoje será Geografia, né? E nós daremos continuidade, né, ao conteúdo da aula passada, que foi sobre as temperaturas da Terra, né? Sendo que hoje nós veremos um pouquinho, de forma mais específica, as temperaturas do nosso país, isso mesmo, do Brasil, tá? Antes de nós começarmos a leitura do conteúdo e falarmos um pouquinho, vamos ver quais são os objetivos dessa aula. Identificar as características das paisagens naturais e antropóficas no ambiente em que vivemos, bem como a ação humana na conservação ou degradação dessas áreas. Agora que nós já vimos o objetivo, né, que é nós conhecermos a temperatura, né, o porquê que ocorre, né, nós vimos um pouquinho na aula passada o porquê que ocorre, né, essa diferença de temperatura de uma região, de um país, de um lugar para o outro, né, são devido aos trópicos, né, o trópico de Capricórnio, o trópico de Câncer, ou porque alguns ficam próximos da linha do Equador, não é mesmo? Nós vamos agora ler o nosso conteúdo da aula de hoje. Vamos lá para a página 380. Diariamente podemos observar se está fazendo calor ou frio, se o céu está ensolarado ou fechado. Esses são apenas alguns modelos de como está o tempo. O conjunto das características do tempo que se repetem durante certo período constitui a temperatura de um lugar. Observe no mapa os principais tipos de temperatura do Brasil. Eu, particularmente, amo mapas. Não sei vocês, né? Mas eu sou apaixonada pela cartografia, né? Eu acho inteiramente importante, porque assim, além de nós aprendermos, né, obtermos um conhecimento, é muito legal, é muito interessante você ver, né? Nós sabemos que o mapa, ele é algo imaginário, não é mesmo? É para nós visualizarmos e sabermos como é a divisão desses territórios, né? Mas eu acho super interessante, né? Até então, se eu fechar o olho assim, de tanto eu olhar o mapa da América Latina, né, eu consigo, né, assim, visualizar mentalmente aonde fica cada país. E isso é muito legal, né? E eu convido a vocês a fazerem isso também. Vocês vão ver o quanto é legal. E aí, na página 380, nós temos, né, o mapa do Brasil, né? O nosso país. Olha que lindo, gente. Aí nessa região verde, né, que abrange, né, bem dizer, quase toda a região norte, nós temos a temperatura, né, equatorial, tá ok? Daqui a pouco nós veremos a definição de cada uma dessas temperaturas. Na parte amarela, né, que pega aí um pouco da região centro-oeste, né, e um pouquinho da região nordeste, também nós temos o semi-úmido. Nós temos também, com uma cor de pele, né, meio que salmão, nós temos o tropical semiárido, né, ele vai estar ali concentrado na região nordeste. Há apenas uma pontinha dele, né, ali em Minas Gerais, se vocês observarem. Então ele também pega um pedacinho da região sudeste, tá? Nós temos também o tropical úmido, né, ele é marrom. Ele, se vocês observarem, fica bem assim no cantinho, né? Ele pega aí a região nordeste e a região sudeste, é onde nós estamos. No laranja, nós temos o tropical de altitude, né, que abrange a nossa região sudeste e um pouquinho da região sul. Né? Em lilás, nós temos aí a região sul e um pedacinho da região sudeste, porque pega ali um pedacinho de São Paulo. Agora que nós vimos detalhadamente o mapa do Brasil, né, com as suas regiões, né, com a temperatura, nós vamos falar um pouquinho, nós vamos definir, né, o que são, né, quais são as características dessas temperaturas. Equatorial é um tipo de temperatura quente e úmida, com muita chuva durante o ano todo. Nos estados do Amazonas e do Pará,
como modelo, predomina esse tipo de temperatura. Tropical. Tropical é predominante na maior parte do território brasileiro. Por isso, nosso país é chamado de país tropical. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Já ouviram essa música? Então, essa temperatura, ela é um tropical semiárido, tropical semiúmido, tropical úmido e tropical de altitude. Tropical semiárido é a temperatura do sertão nordestino. Faz muito calor o ano todo e apresenta longos períodos de seca. Tropical semiúmido é predominante na maior parte do Brasil. Essa temperatura possui uma estação chuvosa no verão e uma estação bem seca no inverno, né? E aí no livro de vocês têm algumas imagens, né? Aí da temperatura tropical, onde predomina, né? Aí do semiárido, do semiúmido e do equatorial. Tropical úmido é uma temperatura litorânea caracterizada por chuvas frequentes e mal distribuídas durante o ano. As temperaturas são elevadas ao longo de todo o ano. Tropical de altitude é a temperatura que ocorre nas regiões de altitudes mais elevadas. As chuvas são mal distribuídas durante o ano todo, concentrando-se no verão. Subtropical é uma temperatura que apresenta invernos frios, com geadas e chuvas durante o ano todo. Tá? Então aí nós vimos um pouquinho sobre cada, né, cada tipo de temperatura que existe no Brasil. Nós vimos aí que em cada região, né, é predominante um tipo de temperatura. Tem temperatura que ela vai predominar mais no nosso país, tem temperatura que vai abranger, né, duas partes de regiões, não é mesmo? Nós vimos isso lá no mapa do Brasil e nós vamos agora resumir um pouco a nossa aula de hoje. Resumindo, vimos os principais tipos de temperaturas do Brasil, que são equatorial, tropical, tropical semiárido, tropical semiúmido, tropical úmido, tropical de altitude e subtropical. Vimos também que a temperatura tropical ela é predominante na maior parte do território brasileiro e que o tropical semiúmido ele é predominante na maior parte do Brasil também. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima!